Você está em dúvida se vale a pena comprar uma arma de CO2? Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Será uma boa opção? Assista esse vídeo que eu vou falar tudo o que você precisa saber para tomar uma boa decisão de compra. Olá, atiradores! Bem-vindos ao meu canal Tiro de Pressão e hoje o assunto aqui é armas de pressão de CO2. Eu já falei para vocês das armas multipump no outro vídeo, se você não assistiu vai ter o link aqui também no descritivo do vídeo. E hoje vou falar das armas de pressão de CO2, de gás carbônico. A ideia desse vídeo partiu de uma dúvida enviada de um inscrito do canal. Não aparecia o nome dele, mas era um apelido meio complicado, então vou passar isso aí. Na próxima vez coloca o nome, gente. Quando você tiver um apelido fica mais fácil. Mas vamos lá, a dúvida dele é muito pertinente. Para a primeira carabina de pressão, pense em comprar uma CO2 Artemis CR600W. Vale a pena investir nela por ser quase uma PCP ou é melhor comprar uma Springer mesmo? Essa é uma dúvida, gente, que está aparecendo cada vez mais aí entre os atiradores. Vamos primeiro aprender um pouquinho, expandir nossos horizontes, vendo qual é a definição de arma de pressão. A arma de pressão é aquela que não utiliza cartucho explosivo para propelir os projéteis. Ela utiliza gases em alta pressão, que pode ser o CO2, o gás carbônico ou ar respirável. Então uma arma Springer, de mola ou de gás RAM, utiliza ar respirável, o ar que você tem no ambiente. Carabina de PCP também usa o ar ambiente, só que ele está armazenado em altas pressões num cilindro do tipo de mergulho. Já as armas de CO2, elas utilizam o gás carbônico que está armazenado em alta pressão em pequenas ampolas ou garrafas, que são essas coisinhas aqui. Armas de CO2, gente, nunca colaram muito bem no Brasil, nunca caíram muito no agrado do brasileiro. Nos Estados Unidos, lá eles usam muita arma de CO2, então você tem uma variedade muito grande de armas de CO2, tanto armas curtas como pistolas e revólveres, como armas longas, como carabinas. No Brasil já teve uma famosa arma de CO2 que se chamava Fionda. Inclusive uma vez, quando eu comecei a atirar de pressão, eu vi uma dessas no extinto Clube Atasques, que ficava em São Caetano do Sul. Apareceu alguém lá com uma Fionda. Essa Fionda ela tinha um carregador de vareta que você colocava, sei lá, 20, 30, 50 chumbos de uma vez ali. E ela tem função semi-alto. Então o cara colocou uma lata no gramado do stand e começou a atirar. Pá, pá, pá. Ele começou a empurrar a lata pelo gramado no tiro. E, gente, aquilo para mim foi incrível. Eu achava aquilo coisa do outro mundo. Falei, meu, que legal. Aí fui saber, descobri que essa Fionda, essa arma foi fabricada muito na década de 80 e depois saiu de linha. Mas armas de CO2, gente, não são muito comuns no Brasil, mas começaram a surgir muito forte no Airsoft, que atira aquelas bibis plásticas de 6mm, e agora está aparecendo bastante arma de CO2 de pressão, que atiram chumbos diabolô ou chumbos esféricos, revólveres, pistolas principalmente, que armas curtas, mas também algumas carabinas. Você tem carabinas da Crosman, da Artemis e de algumas outras marcas. Essas armas, elas são então movidas a gás carbônico, que podem vir em ampolas de 12 gramas, que são essas coisinhas aqui, que são pequenas ampolas, ela é pequenininha, uma garrafinha pequenininha, ou então em garrafas de 88 gramas, que são essas aqui, que são maiorzinhas, um pouco maior que uma garrafinha de água. A maioria é descartável, ou seja, você utilizou uma vez, você não utiliza mais aquele invólucro, aquela embalagem, e tem algumas recarregáveis, que aí você pega num cilindro maior, de pressão maior, e faz a recarga como se fosse uma PCP. Mas o mais comum são essas que não são recarregáveis, são descartáveis os cilindros. Gente, arma de CO2 é interessante, elas são interessantes. Elas têm, como todo tipo de arma, elas têm vantagens e desvantagens. E é com base nisso que rola a decisão de compra. Vamos ver primeiro as vantagens, a parte boa. As armas de CO2, gente, elas são um tipo de arma de PCP. Ela utiliza um gás em alta pressão que já vem pré-carregado num cilindro. PCP utiliza ar respirável, a arma de CO2 gás carbônico. E elas compartilham de uma das características mais interessantes das PCPs, que é o quê?
ausência de recuo, ela não dá tranco. As armas de mola e de Gasram, as Springers, elas são caracterizadas por aquele tranco duplo. Você tem um tranco para trás e logo depois você tem um tranco para frente a cada disparo. Isso aí afeta a precisão, você tem que aprender a lidar com isso para tentar anular da melhor forma possível para conseguir uma precisão maior. Armas de PCP e de CO2 não tem tranco, então nesse ponto realmente as armas de CO2 são praticamente armas de PCP. Então isso é uma vantagem muito grande das armas de CO2. Outra vantagem que eu considero muito legal, armas de CO2, a maioria delas tem a função semiautomática de disparo. O que é o semiautomático? A cada vez que você pressiona o gatilho, ela dispara um chumbo sem que você precise rearmar. Armas Springer, você tem que quebrar o cano, ou então armas de cano fixo, você tem que mover a haste de armar para disparar. Então elas são armas tiro a tiro. Você atira, arma, municia, atira. A maioria das armas de PCP também são tiro a tiro, mesmo aquelas que são multishot. Você atira, arma, atira, arma. Existem algumas armas de PCP mais caras que têm função semi-auto. E as de CO2, a maioria são semi-automáticas, ou seja, você tem lá 10 chumbinhos no carregador, 10 vezes que você pressiona esse carregador sequencialmente, são 10 chumbos disparados. E isso é muito legal, principalmente para um tiro informal, acaba sendo muito divertido. E eu considero isso uma vantagem. Terceira vantagem, e essa é uma vantagem em cima das PCPs, você não precisa ficar levando estação de recarga. As PCPs, essa é uma grande desvantagem da PCP, você tem que levar geralmente uma estação de recarga. Se você não for levar para o local de tiro, você tem que ter uma estação de recarga em casa. Por quê? Porque o cilindro da PCP, por maior que seja, ele vai esgotar depois aí de um determinado número de disparos, você tem que recarregar aquele cilindro. Se o cilindro é pequeno e de baixa pressão, você pode utilizar uma bomba manual, que é essas bombas aqui que parecem uma bomba de bicicleta. É meio trabalhoso, mas funciona. Agora, se o cilindro é de maior pressão e maior capacidade, você tem que ter uma estação de recarga, que é o quê? É um cilindro, isso aqui é uma estação de recarga, é um cilindro de mergulho, que tem todo um aparato aí que ele tem um volume muito maior que o cilindro da arma de PCP e você recarrega o cilindro da PCP com ele. Com a CO2, gente, a não ser que você tenha uma CO2 com cilindro recarregável, mas se você tem uma CO2 de cilindro descartável, você não precisa ter estação de recarga. É só você levar com você algumas ampolas no bolso ou levar algumas garrafinhas na mochila e está resolvido o problema. Isso, gente, acaba sendo uma vantagem. Mas como na vida nem tudo é vantagem, vamos falar das desvantagens também. Uma desvantagem da arma de CO2 é o VO mais baixa. Ela tem uma velocidade de disparo bem mais baixa. E velocidades mais baixas, inclusive de Springers de potência média ou baixa. Então, a velocidade em geral de uma arma de CO2 ela vai ser bem mais baixa e isso aí se traduz em quê? Ela tem uma distância de precisão fina menor. Armas de CO2, gente, geralmente são para atirar a curtas distâncias e médias distâncias, de 10 a 35 metros. Lógico, você pode atirar em alvos maiores a distâncias maiores, mas aí a gente já está falando de distância útil e não de distância de precisão, né? Mas geralmente você tem que trabalhar com isso, 30, 35 metros em armas de CO2 um pouco mais potentes, talvez até 40 metros, mas não passa disso. Além disso, armas de PCP, que é uma outra desvantagem, armas de CO2, elas são muito voláteis em relação à temperatura do ambiente. Isso, gente, é uma característica do próprio gás carbônico. Quanto mais frio está o dia ou a hora do dia, menor vai ser a pressão do gás carbônico dentro daquele cilindro. O que acontece? Você vai ter velocidade de disparo menores, potências de disparo menores e também alcance menor. E quanto mais quente está o ambiente, maior a pressão do gás carbônico dentro do cilindro e também maior a velocidade de disparo, maior a potência, maior a distância que você pode atirar. Então isso acaba atrapalhando muito, principalmente em dias que você tem variações grandes de temperatura. Tipo, você começa a atirar cedo, que está frio, e vai atirar até meio do dia e já esquentou bastante, gente, dá uma variação muito grande. Eu fiz uma experiência uma vez com uma pistola de pressão, eu vim no clube, cheguei, era umas 8 horas, estava fazendo uns 10 graus, era inverno, atirei com ela e depois fui atirar de novo com ela bem próximo do meio-dia, já estava fazendo uns 25 graus. Gente, a diferença
para o alvo na mesma distância, eu não me lembro se era 10 ou 15 metros, dava tipo assim, quase 30 centímetros. Então isso aí acaba sendo meio chatinho, porque você tem que ficar fazendo compensações, mexendo na mira aberta, na luneta, para poder compensar essa característica própria do gás carbônico. Então é outra desvantagem. E terceiro, você tem que comprar o CO2. Você, quando atira com uma arma Springer, você precisa levar a arma e chumbo. Acabou. Você atira com ela enquanto seu braço dá conta de quebrar o cano e armar a arma. Nas armas de PCP, é muito mais barata a recarga de um cilindro da estação de recarga. Você vai pagar aí 50, 60, talvez um pouquinho mais, mas aquela estação de recarga vai ser suficiente para recarregar a tua arma 10, 20, 30 vezes, dependendo do volume da garrafa, do reservatório da sua arma de PCP. Já nas armas de CO2, não, você vai ter que utilizar a cada sessão de tiros uma ampola ou uma garrafa de CO2, porque esse é um outro problema. Enquanto nas armas de PCP você atira, por exemplo, metade da pressão da garrafa e guarda ela durante uma semana, quando você voltar, o ar está lá dentro. Nas armas de CO2, gente, isso não acontece. Em geral, o CO2 escapa. Existem armas de CO2 mais caras, mais sofisticadas, que isso escapa menos, mas acaba escapando de um jeito ou de outro. A grande maioria das armas de CO2, você utiliza a seguinte regra: colocou uma ampola ou uma garrafa de CO2, atira até ela esgotar, porque se você deixar ela na arma, quando você for atirar depois no dia seguinte ou na semana seguinte, não vai ter mais nada lá e você perdeu aquela quantidade de CO2. Então, se tua arma de CO2 tem uma autonomia, por exemplo, de 80 disparos por ampola, o ideal é você atirar 80 vezes com ela, porque se você não atirar 80, atirar 50, você vai perder 30 disparos, porque aquele CO2 vai acabar vazando. Então isso é uma característica dessas armas e é algo a ser levado em consideração. Uma ampola de CO2 hoje está custando por volta de R$5, uma garrafinha de CO2 está custando aí na faixa de R$30, R$40, então é uma coisa a se levar em consideração. Então, por exemplo, se você tiver uma pistola de CO2, por exemplo, um revólver de CO2, você tem que considerar que cada vez que você for atirar com ela, você vai gastar R$5 mais o chumbo. Então é um custo a ser levado em consideração, principalmente se você atira muito. Resumo da ópera, isso é uma opinião estritamente pessoal. Eu acho que armas de CO2 são muito interessantes, está vindo para o Brasil muita arma interessante, muita arma legal, só que não é a melhor arma para ser a primeira arma, a arma principal do atirador de pressão. Eu ainda acho que a primeira arma ou arma principal do atirador de pressão é uma boa carabina Springer. Porque, igual eu disse para vocês, você só precisa da arma e uma lata de chumbo para atirar o quanto você quiser. Você não depende de ampola de CO2, você não depende de estação de recarga, você não precisa de mais nada disso. Uma arma de CO2 é legal para ser uma segunda, uma terceira arma. Uma arma de PCP é para ser a segunda, terceira arma. Porque se chegar num dia você quiser atirar, tua estação de recarga estiver vazia, você não tiver uma ampola de CO2 para atirar, se você tem uma Springer, pegou sua latinha de chumbo, foi para o local de tiro e atira à vontade. Você não fica dependendo desse tipo de coisas, que se você não tiver e aquela for sua única arma, você vai ficar sentado no sofá assistindo um programa chato à tarde na televisão ou Netflix chupando o dedo com vontade de atirar. Entendeu? Então, fica aí esse conhecimento para vocês de armas CO2, espero que isso ajude vocês na decisão de compra. Se você já tem uma boa Springer, dá uma olhadinha nas armas CO2, elas são interessantes, levando em consideração essas vantagens e desvantagens. Se você tiver alguma dúvida sobre o assunto, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer tirar essas dúvidas para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clica no sininho das notificações, porque aqui toda semana tem vídeos novos interessantes sobre tiro de pressão e até a próxima. Tchau, tchau.